Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 14 da obra O Livro dos Médiuns. E hoje, na aula de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 3 da primeira parte, que se intitula O Método. E já indo direto ao ponto, à conclusão, desse capítulo maravilhoso, lembrando que esse capítulo versa sobre metodologias, de estudo do livro dos médiuns, perfis, vários perfis daqueles que têm a vontade de estudar seriamente o livro dos médiuns e, por conseguinte, até de maneira abrangente, funciona para estudar o espiritismo também. Então, nesse capítulo, o método, Kardec nos mostra, Kardec nos ensina valiosíssimas formas e dicas do aprendizado, nos ensina, por exemplo, que o ideal é que a teoria leve à prática, para que você compreenda os fenômenos espíritas de maneira mais consciente, de maneira mais coerente, e que possa livrar-se do misticismo, das ideias preconcebidas, da fantasia, que acaba levando ao fanatismo, que é o que vemos muito, muito hoje no em pessoas que às vezes avaliam toda essa fenomenologia espírita sem ter a menor ideia do que estão falando, do que estão vendo, e tudo é o mágico, tudo é o fascinante, e por aí vai. Bom, não estou aqui julgando ninguém não, por favor, mas é o que se vê, inclusive no movimento espírita brasileiro. Enfim, você vê e às vezes vem aos ouvidos e aos olhos mensagens ditas espirituais, e até podem ser, mas às vezes, na maioria das vezes, não se analisa, não se vai à fonte, não se questiona. Em alguns casos é até proibido questionar. É totalmente contrário ao que Allan Kardec tem nos ensinado. Bom, vamos à nossa aula então. Começando aqui no item 33, item 33 do capítulo 3, primeira parte, quando Kardec escreve o seguinte: já observamos que completando, encerrando esse capítulo. De resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivos de observações práticas. Ao contrário, eles os têm, aos seus olhos, devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles, e que são os numerosos fatos de manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Há poucas pessoas que delas não tenham conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Muito as tiveram pessoalmente e não lhes prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por efeito dar-lhes explicações, e nós dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação, nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não os substituíram menos, e o Espiritismo não teria por resultado senão dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que leem antes liga seus conhecimentos a esses fatos, que são para eles como uma confirmação da teoria. E aqui, claro, e Kardec de forma muito coerente, afinal de contas, estamos tratando de uma ciência. E o estudo de uma ciência requer, como o próprio codificador acabou de
de nos orientar. O estudo de qualquer ciência, claro, você tem a parte prática e tem a parte teórica, mas como você vai compreender a parte prática, que é a parte experimental, como você vai compreender se você não entende a teoria, se você não entende os princípios, se você não entende os efeitos e as causas? Você vai simplesmente, muito provavelmente, maravilhar-se com os fenômenos, maravilhar-se com os efeitos, mas daí não vai tirar, talvez, quase que nenhum proveito. Daí você não vai raciocinar, você não vai extrair a essência do fenômeno em si. E todo fenômeno mediúnico, todo fenômeno espiritual, ele tem uma essência muito grande, ele tem uma riqueza muito grande. Daí a necessidade do conhecimento da teoria. Claro, Kardec está se referindo àquele que quer conhecer o Espiritismo de maneira científica, de maneira lúcida, de maneira muito clara, né? Nos livrando de muitos outros preconceitos. E aí ele nos dá esse roteiro, lembrando aqui que no rol dos fenômenos você tem os fenômenos espontâneos, e claro, eles podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação, pois os fenômenos espontâneos, como a palavra já denota, eles são causados pelos próprios espíritos, e eles não vêm pedir a nossa opinião, né, ou mesmo permissão, simplesmente acontece. Não vamos esquecer que o fenômeno espírita é um fenômeno natural, tão natural quanto a chuva, né, que cai na cidade de Fortaleza esses dias. A chuva não pede permissão para precipitar-se, não. A chuva cai, agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar, ela simplesmente acontece. Algo muito semelhante acontece com os fenômenos espirituais, a menos do detalhe de que, no caso dos fenômenos espirituais, há uma inteligência subjacente, há uma inteligência intrínseca em cada fenômeno. E é disso que Kardec está nos lembrando, para darmos com certeza a total atenção a esses fenômenos, com estudo, com lógica, com raciocínio, enfim, com ciência, para obtermos consciência. Muito interessante, inclusive, o trocadilho. Bom, no item 34, penúltimo item desse capítulo, né? No item 34, Kardec nos escreve o seguinte: equivocar-se-ia estranhamente sobre nossa maneira de ver, se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que necessitamos para isso de um trabalho assíduo de vários anos e milhares de observações, mas uma vez que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo em contestar-lhes a importância, sobretudo quando fazemos um livro destinado a fazer conhecê-los. Então veja bem a lucidez, a razão do codificador, né? Primeiro, ele lembrando que seria erro nosso achar que vai se negligenciar, ou seja, vai se desconhecer, ou mesmo deixar em desatenção dos fatos, dos fenômenos propriamente dito. Não. E Kardec lembra, na verdade, foram os fenômenos que iniciaram a doutrina espírita. As mesas girantes, as mesas dançantes, as pancadas nas mesas, as pancadas nas cadeiras, os ruídos, né? Foi isso que deu o pontapé inicial para essa doutrina que ora estudamos. Não é isso não. O que ele está dizendo é que você não, escrevendo aliás, né, você não pode simplesmente centrar-se no fenômeno, esquivando-se do conhecimento, esquivando-se dos princípios que vai te conceder, a mim e a você, que é estudante, assim como eu também sou estudante, vai nos conceder o discernimento necessário, vai nos conceder aquilo que eu falei anteriormente.
um mais completo entendimento daquilo que você está vendo, ou que você está ouvindo, ou ambas as coisas. E Kardec continua: dizemos apenas que, sem o raciocínio, não bastam para determinar a convicção. O que uma explicação preliminar, afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que sobre 10 pessoas completamente iniciantes que assistissem a uma sessão de experimentação, fosse ela a mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, haveriam 9 que seriam, sem estarem convencidas, e em algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não respondem às suas expectativas, ou não responderam, aliás, às suas expectativas. E aqui olha só o que Kardec está nos lembrando. E olha o exemplo que ele dá, né, quando ele diz que isso é tão verdadeiro que de 10 pessoas assistindo um fenômeno, 9 talvez simplesmente passariam até a duvidar mais, passariam até a achar que é ridículo, achar que ali não tem conveniência, porque simplesmente estão vendo sem nenhum conhecimento prévio, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento acerca das regras, das leis que se estabelecem. E olha que isso é interessante, se nós nos lembrarmos da nossa própria história, a história dos seres humanos, isso aconteceu com os fenômenos naturais, de certa forma também. No passado, né, onde havia uma infinidade, uma pluralidade enorme de deuses, né? Era o deus do vulcão, era o deus das chuvas, era o deus dos terremotos, o deus das tempestades, porque o ser humano viam, essas coisas são visíveis. Terremotos, as erupções vulcânicas, a chuva, as tempestades, as enchentes, essas coisas são visíveis. Mas na época na qual não havia um conhecimento científico acerca, por exemplo, das forças físicas que levam a uma tempestade, o ser humano então, sedento de ter resposta para tudo, independente de se a resposta é verdadeira ou falsa, já apressou-se em afirmar que não, é o Deus, é um Deus que gera tempestade, é um Deus que gera o vulcão. Mais tarde, com o aparecimento da ciência, o homem foi observando, descobrindo as leis gerais que regem os fenômenos da natureza, descobriu que não há necessidade de Deus nenhum, Deus com D minúsculo, é óbvio, em que uma tempestade, uma chuva se explica, só para citar esse exemplo, esses fenômenos são explicados pelo conhecimento das leis naturais, né, as leis da pressão atmosférica, leis da termodinâmica, as leis do movimento de Newton, né, as forças de Coriolis e por aí vai. Então, o conhecimento realmente, e o conhecimento prévio, ele evita muita insatisfação, ele evita crendices, ele evita, inclusive, evita desestímulo. Às vezes a pessoa vê aquilo ali e acha que é inacreditável, que acha que até que possa estar sendo enganado ou enganada, enquanto eu repito, e eu insisto nessa tecla, enquanto que, assim como Kardec lembra, enquanto que a pessoa com conhecimento prévio das leis que regem, ela sabe entender com uma profundidade maior aquilo que ela está vendo. Isso é muito claro, né? E Kardec continua, né? Ocorre de outra forma com aquelas que pudessem compreendê-las por um conhecimento teórico antecipado. Ouçam bem, para elas é um meio de controle, mas nada as surpreende, mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fatos se produzem e que não se pode pedir-lhes o que não podem dar. Olha só como é interessante. A pessoa, por exemplo, que vai e é testemunha de um fenômeno mediúnico, ela tem a expectativa dela. Lógico, tem um rol de expectativas e isso é muito natural, mas como a pessoa vai sem saber como funciona, ela pode muito bem decepcionar-se.
E aqui Kardec, com muita lucidez, lembra que quando se tem conhecimento, até a decepção ela é anulada, ou pelo menos muito diminuída, muito arrefecida, porque a pessoa que vai ao encontro do fenômeno, espontâneo ou provocado, ela sabe as leis que regem. Ela sabe, inclusive, por que não deu certo, caso não dê certo. Ela tem plena consciência do que se está passando, acontecendo. Muito inteligente, muito interessante. E Kardec continua no item 34. A inteligência prévia dos fatos as coloca, pois, em condições de não só compreenderem todas as anomalias, mas também de perceberem uma multidão de detalhes, de nuances frequentemente muito delicadas, que são para elas meio de convicção e que escapam ao observador ignorantes. Aí eu acho que aquilo que nós já falamos, né, tem por base isso que Kardec acabou de nos escrever, né, a inteligência prévia. Nós sabemos que quando falta a inteligência, quando falta o conhecimento, o que é preenchido no lugar? Olha só, a falta de inteligência, a falta de conhecimento, ela abre lacunas. E essas lacunas são sempre preenchidas por, por, por ideias preconcebidas, por, por ficções, né? por fanatismo, enfim, ideias falsas acerca de um fenômeno, de um acontecimento. Claro, nem sempre por má vontade. Claro, nem sempre por má vontade. Às vezes é o raciocínio errôneo da pessoa, às vezes é o fato de ela exigir uma resposta, às vezes dela mesma, e que ela não compreende, por não compreender os princípios, e aí essas lacunas de que eu falei, elas muitas vezes são preenchidas por misticismo. É disso que Kardec está nos alertando. E ele conclui o item 34 da seguinte forma, e olha que interessante. Tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nelas se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. Olha que coisa interessante. Kardec não admitia nas reuniões curiosos, eu quero acompanhar para ver como é que é. Não, que Kardec, com muito juízo, com muita razão, lembrando, eu vou até repetir, tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão as pessoas que possuam, na verdade, noções preparatórias suficientes para compreender o que nelas se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam, ou seja, as que não têm conhecimento nenhum e vão só pelo espetáculo, vão só porque querem ver se acontece alguma coisa, essas pessoas ali perderiam o seu tempo e nos fariam perder o nosso. Incrível, né? Incrível mesmo, incrível. Bom, e por último, né, no item 35, Kardec recomenda, e aí eu faço minhas as recomendações do codificador. Seria interessante que antes desse curso, acho que já falamos isso lá no começo, acho que na aula 0 já faláramos sobre isso. Mas é preferível que você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, para a melhor compreensão e desenvolvimento desse curso, seria interessante, e aqui é recomendação do próprio Kardec também, é interessante que antes você leia, estude, preferível que você estude, mas nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre estudar e simplesmente ler. Mas que pelo menos, na pior das hipóteses, você dê uma leitura antes, né, uma lida antes no livro O que é o Espiritismo, que você dê uma leitura antes no livro dos Espíritos, para depois entrar no livro dos Médiuns.
Não que, claro, aqui não há obrigação nenhuma, mas se você ainda é neófito, ou seja, se você não tem nenhum conhecimento de espiritismo e já entrou aqui nesse curso, o mais interessante era que você desse uma pausada. Afinal de contas, esse curso vai ficar na internet aí por ad infinito. Então vai lá, dá uma lida no livro dos Espíritos primeiro, no livro O que é o Espiritismo, aí depois você volta, que aí você vai ter um aproveitamento muito maior, muito maior. Kardec está recomendando, eu recomendo também a leitura, né, dos jornais de estudos psicológicos, ou seja, das revistas espíritas. É uma leitura interessantíssima também, interessantíssima. E Kardec encerra o capítulo de uma maneira... ouçamos todos. Kardec encerra o capítulo 5, né? Capítulo 3, perdão, da primeira parte, da seguinte forma: isto pelo que nos concerne, aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas, como também as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar. Trazemos nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Sem palavras, né? Sem palavras. Aqui a lógica pura, o raciocínio puro, a razão pura serve de muitas reflexões, viu, acerca do que se tem visto hoje em dia nos estudos de espiritismo. Segue-se muitas reflexões, então. Que cada um faça a sua, tá bom? Fica aqui, encerra-se assim com as palavras do codificador, e assim nós encerramos a nossa aula de número 14. Espero que você tenha gostado, deixe aí seus comentários, se você quiser, deixe aí sua opinião, elas são muito bem-vindas, a sua participação é muito bem-vinda. E olha, se for possível, aqui não é a questão, não é para ganho financeiro, não é para monetização, não. Você está vendo aí o número de pessoas que visualizam, né, o nosso canal, é pífio, né? É bem pequenininho, portanto, aqui não é nenhuma pretensão monetária, não, porque eu sei que o mais importante do que quantidade, com certeza, é qualidade. E eu sei que os adeptos desse canal, do Lar dos Humildes, as pessoas que com muita boa vontade nos acompanham, são pessoas que têm interesse pelos estudos sérios, têm interesse por uma cultura mais abalizada e embasada na doutrina espírita basilar, que realmente é obrigação nossa estudá-la e compreendê-la. Nós pedimos só que você deixe o seu like, se for possível. É só por causa do algoritmo do YouTube. Parece que para cada like, o algoritmo ele funciona assim. Cada like é uma espécie de chave de comando que faz com que o algoritmo transfira, ou seja, espalhe esse vídeo para mais, no mínimo, 5 pessoas. Então, cada like que você dá é como se você estivesse solicitando ao algoritmo, espalhe, transmite esse vídeo para mais umas 5 pessoas. E nós agradecemos por isso, porque quantas mais pessoas pudessem e que puderem conhecer esse trabalho, não só o meu, mas de muitos outros colaboradores que tem aqui no canal do Lar dos Humildes no YouTube, a casa agradece. E o movimento espírita consciente agradece também. Bom, foi essa aula. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima aula. Tchau.